Bom dia, pessoal. Então, a gente vai estar falando hoje de concentração em mol ou molaridade. Então, vocês aprenderam concentração comum. O que é a concentração comum? É um tipo de cálculo que a gente usa para preparar soluções. Muitas vezes usado até em casa, quando a gente vai preparar um suco, a gente vai preparar um leite, né? Um café, uma água salgada, mas a gente nem percebe que a gente está usando cálculos, medidas. Na concentração comum, a gente pegava a massa em gramas, dividia pelo volume em litros. Agora, na concentração em mol por litro ou molaridade, o que a gente vai fazer? É a relação de quantidade de matéria, mol, e o volume da solução em litros. Então, a gente fala mol por litro. Tá? Muitas vezes chamados por alguns autores de concentração molar ou molaridade. Então, além disso, concentração mais recomendada pelo Sistema Internacional de Unidades e a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Onde ela é usada? Ela é muito usada nas indústrias químicas e em laboratórios. Então, a indústria química quer produzir um suco artificial de pacotinho. Aí ela quer saber quantos mols, quantas moléculas há em determinado litro de solução. Mol é a unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica, que é átomos e moléculas. Os átomos e as moléculas a gente não vê, né, pessoal? Então, a gente usa esse termo mol. É um termo que vem do latim, significa mole, que é a quantidade. Foi proposto em 1896 pelo químico William Wurtzwald, mas foi o Amedeo Avogadro que sugeriu em 1811 que a mesma quantidade de matérias diferentes apresentaria a mesma quantidade de moléculas. Isso foi chamado de constante de Avogadro, por causa do sobrenome dele. A quantidade de matéria presente em um mol é 6,02 vezes 10 a 23 entidades, que pode ser átomos, moléculas e íons também. Então, se eu vou falar assim, um mol de feijão é quantos feijões? Um mol de feijão é 6,02 vezes 10 a 23 grãos de feijão. Um mol de celular é 6,02 vezes 10 a 23 celulares. E por aí vai. Então, vou dar uma explicação sobre a fórmula aqui. A primeira fórmula é a molaridade, que esse N aqui é o número de mol dividido pelo volume. Dessa primeira fórmula resulta uma fórmula mais completa, que é o N, que é molaridade ou concentração molar. Esse Nzinho minúsculo é a massa em gramas. O MM embaixo é a massa molecular vezes o V. Lá em cima, o M é igual a NV. N, número de mols, e V, volumes. Então, muitas vezes, a gente vai precisar só da fórmula de cima, quando tiver dois dados apenas. Quando tiver mais dados, uma forma mais completa, a gente vai usar a fórmula de baixo, ok?
Mais uma vez, é o resumo de fórmulas que foi falado no slide 4, de uma outra forma, né, que está aqui, um resumo, que é o N1, massa absoluta dividido por massa molar, N, número de mols, M1, massa absoluta dividido por massa molar. Tá. Que vai resultar nessa outra fórmula aqui, que a molaridade é igual a M1, que é massa do soluto, dividido por massa molecular vezes o volume. Aqui um exemplo de cálculo de molaridade. Uma solução aquosa com 100 ml de volume contém 20 gramas de NaCl. Como proceder para expressar a concentração dessa solução em quantidade de matéria por volume? Veja bem, o cálculo da concentração molar, ele é um pouco mais complicado do que a concentração comum. Por quê? Tem 3 etapas. Primeiro, você tem que olhar se o exercício, o volume está em litros e a massa em gramas. Até aí tudo bem, é igual a concentração comum. Porque a resposta, pessoal, é dada em mol por litro. Então, temos que ver. O volume aqui está em ml. A massa está em gramas, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 litro igual a 1000 ml. Né? Aqui é uma regra de 3. Mas, resumindo, 100 ml eu vou dividir por 1000, que vai dar 0,1 litro. Ok? Depois, temos que calcular a massa molecular do NaCl, que é o cloreto de sódio ou sal de cozinha. Massa molecular do NaCl. A gente vai pegar a massa da tabela periódica do sódio, que é 23, vezes 1, porque só tem um átomo de Na, mais a massa do cloreto, do cloro, lá da tabela periódica, que é 35,46 vezes 1. O cloro também só tem um átomo. Feito isso, eu multiplico e somo, vai dar 58,46. Então, um mol de NaCl tem 58,46 gramas. Feito isso, a gente vai usar aquela fórmula mais completa que eu tinha falado, que é a segunda fórmula. M é igual a M1 dividido por M1 maiúsculo, que é a massa molecular vezes o volume. M, molaridade, é igual a 20, M1 é igual a 20, dividido pelo 58, que a gente calculou, vezes o volume, que é 0,1 litros. Isso tudo vai dar 3,4 mol por litro. E assim se encerra mais uma aula à distância sobre concentração molar. Eu desejo a todos os meus alunos um mol de beijos. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido essa aula. E no mais, pode estar repetindo, né? O que a professora falou. A professora gravou com muito carinho para vocês. Espero que todos estejam bem e fiquem em casa. Beijo.